Você já sentiu como se estivesse sempre tendo que se defender? Como se o mundo ao seu redor, mesmo sem querer, insistisse em atravessar uma linha que você nunca soube exatamente onde traçar? Há uma dor silenciosa nisso, uma sensação de estar sempre sendo ultrapassado, invadido, drenado. E o mais inquietante, isso acontece mesmo quando você tenta ser gentil, compreensivo, espiritualizado. Você oferece o melhor de si, e ainda assim, algo se repete. Uma ausência de respeito, uma quebra de espaço, um eco de desvalorização que você não entende como começou. No fundo, o que você deseja não é gritar para o mundo que merece respeito. É ser respeitado sem precisar se justificar. É caminhar em paz por entre as pessoas e sentir que seu campo diz, por si só, aqui a presença, aqui a verdade. Esse é o desejo não falado, criar uma vibração que fala mais alto do que as palavras, que protege sem confrontar, que sustenta limites sem erguê-los como muros. E isso é possível, mas exige um reencontro com aquilo que vibra em silêncio dentro de você. Bruce Lipton nos convida a mudar esse ponto de origem. Você não é vítima dos seus genes. Você é o criador do seu ambiente interno. E o que poucos percebem é que esse ambiente interno, feito de crenças, de memórias emocionais, de autopercepção, é o verdadeiro molde do comportamento externo. Não é o que o outro faz com você. É o que você vibra que informa inconscientemente ao outro como agir. Isso é epigenética vibracional. Isso é espiritualidade aplicada. E aqui, Joe Dispenza nos ajuda a entender o invisível. Seu coração, quando está em coerência, emite um campo eletromagnético tão forte que reorganiza silenciosamente tudo ao seu redor. Não é teoria, é neurociência aplicada à consciência. Quando seu coração pulsa em verdade, em firmeza amorosa, em presença ativa, o outro sente. O outro recua. O outro respeita. Não porque você se impôs, mas porque sua vibração já disse tudo o que precisava ser dito. É por isso que tantos se machucam tentando gritar o próprio valor. Porque gritam de um lugar onde ainda não acreditam nele. E o universo, sensível e exato, responde não ao volume da sua fala, mas à frequência da sua alma. Se você vibra medo, insegurança, culpa ou necessidade de aceitação, não há argumento verbal que consiga blindar seu campo. Você não grita com um templo. Você não entra num templo de qualquer jeito. Você se cala, tira os sapatos, respeita o espaço. E talvez, o que a sua vida esteja pedindo agora, não é que você se torne mais duro, mas que você se torne templo. Não praça pública. Templo. Se essa mensagem começa a reverberar dentro de você, acolha esse início de transformação. Não como uma revelação mágica, mas como uma semente vibracional. Você pode apoiar este projeto de forma 100% gratuita, clicando em inscrever-se, deixando seu like e um comentário. Este simples gesto me diz: isso importa. Continue. Então vai lá, se inscreve agora. Porque tudo muda com uma decisão, e talvez a sua seja hoje. O erro invisível de tentar impor respeito com palavras, mas vibrar em segurança silenciosa. Às vezes você diz tudo certo. Escolhe com cuidado as palavras, sustenta a voz, mantém o tom de serenidade, mas ainda assim, não é ouvido. Ou pior, é ignorado. Repetidamente. E a pergunta silenciosa ecoa dentro do peito: por que ninguém me leva a sério? Porque mesmo sendo gentil, não sou respeitado? A resposta não está no que você fala, está no que vibra quando fala. Porque é o corpo que comunica primeiro. É a frequência emocional que chega antes da frase. É a vibração que desenha o contorno invisível da sua autoridade energética. Existe um erro sutil, quase imperceptível, que muitas almas sensíveis cometem. Tentam impor respeito apenas com palavras, enquanto vibram insegurança, medo de rejeição ou sensação de inadequação. E o campo não mente. O outro sente. Não conscientemente, mas sente. E age com base nessa percepção silenciosa. As palavras dizem respeite-me, mas o campo diz tenha cuidado, estou frágil. E é esse descompasso que fragiliza seus limites. Talvez você tenha aprendido que ser espiritual é nunca dizer não. Que amor é aguentar tudo calado. Que compaixão é ausência de confronto. Mas não é amor sem presença se torna omissão. Compaixão sem verdade se torna submissão. E espiritualidade sem alinhamento vira fuga. Muitos confundem anulação com evolução.
silêncio com paz. Mas quando o silêncio vem da falta de coragem para se expressar, ele é prisão, não templo. Respeito vibracional não nasce da dureza, nem do confronto. Ele nasce da coerência. Quando sua energia está em sintonia com sua verdade. Quando você fala menos, mas sua presença diz tudo. Quando sua intenção não é provar nada, mas simplesmente sustentar o que é. É aí que o campo se alinha. É aí que o outro reconhece, sem entender por quê, que ali há algo firme, digno, intocável. A energia não se engana. O corpo do outro capta o que você sente sobre si mesmo. Se você se esconde, o outro te atravessa. Se você se diminui, o outro não te vê. Se você duvida de si, o outro confirma essa dúvida com atitudes. Mas quando você se alinha, quando você respira com verdade, quando você se sustenta por dentro, o campo se reorganiza. E você não precisa mais pedir respeito. Você apenas emana. E o mundo responde. Cuidado com o padrão vibracional de ser o bonzinho crônico. Existe uma bondade que cura, que expande, que transforma. Mas há também uma bondade silenciosamente dolorosa. Aquela que nasce não do amor, mas do medo. Medo de desagradar, de ser rejeitado, de ser abandonado. E essa bondade, embora pareça virtude, é um padrão vibracional que comunica: eu não posso ser quem sou. Preciso me moldar para que me aceitem. E o campo percebe. Você pode sorrir, servir, cuidar, e ainda assim, ser constantemente ultrapassado, ferido, ignorado. Não porque o mundo está contra você, mas porque a energia que sustenta suas ações está desalinhada da sua verdade. Quando a necessidade de agradar toma o lugar da autenticidade, o seu campo deixa de emitir firmeza. Ele se torna um pedido velado de aceitação. E pedidos vibracionais são percebidos como fragilidade. O outro, sem perceber, responde com dominação, com invasão, com desrespeito. Não por maldade, mas por ressonância. Esse padrão tem raízes profundas. Muitos foram condicionados desde cedo a calar a própria verdade para manter a harmonia. Aprenderam que dizer não é sinônimo de rejeição, que discordar é ameaçar o amor do outro. E assim, foram criando um campo de concessões. Pequenas, diárias, constantes, até que não sabiam mais onde terminavam e onde o outro começava. Mas o campo, esse espaço invisível que cada um emite, não responde a intenções, ele responde à coerência. Não importa o quanto você deseje ser respeitado, se internamente vibra medo de perder amor. Não importa o quanto você diga que está tudo bem, se por dentro existe angústia e ressentimento. O campo capta tudo e age em conformidade com o que é real, não com o que é dito. Lembre-se, um rio calmo também arrasta barcos. Ele não precisa rugir. Ele não precisa se provar. Sua força está na constância, na profundidade, na presença. Ser bom não é se anular. Ser luz não é apagar a própria vontade para acender a do outro. A verdadeira bondade é aquela que nasce da autenticidade, que escolhe o bem, não por medo de confronto, mas por liberdade interior. Quando você começa a se permitir ser inteiro, mesmo que isso cause estranhamento, o campo começa a se reorganizar. Você não perde o amor. Você atrai o amor certo. Aquele que reconhece, que respeita, que permanece. Não pelo que você dá, mas por quem você é. O fator silencioso que sabota sua autoridade energética. Microtraições contra si mesmo. Nem sempre é um grande gesto que enfraquece sua presença. Às vezes, é o pequeno silêncio. O sim dado quando o corpo grita não. A promessa feita que você sabia que não queria cumprir. O riso forçado para manter a paz. Esses pequenos desvios, esses gestos quase invisíveis, são o que chamamos de microtraições. E, mesmo sutis, eles dizem muito ao seu campo energético. Cada vez que você se abandona um pouco, seu campo registra: eu não sou prioridade. E o mundo escuta esse sinal. Essas microtraições não são só mentais. Elas são físicas. O corpo sente. O peito aperta. A respiração encurta. A musculatura se contrai. E, mais do que isso, o corpo guarda. Cria registros. Acumula essas pequenas quebras de integridade interna como feridas silenciosas. E o outro, sem ter consciência disso, percebe. Porque o seu campo,
sua presença, já não sustenta a autoridade energética que nasce do alinhamento com a própria verdade. É nesse espaço que a permissão para o desrespeito se instala. Não porque você quer, não porque você merece, mas porque seu campo vibra uma incoerência entre o que sente e o que permite, entre o que pensa e o que expressa. E essa brecha energética é como uma porta entreaberta. Quem chega, entra. Quem se aproxima, não encontra resistência, não encontra definição, não encontra presença. Você pode não notar essas microtraições de imediato, mas elas se acumulam, vão minando sua força, diminuindo sua autoestima, fragmentando sua vibração, até que, um dia, você percebe que não sabe mais onde está o seu limite, não sabe mais como dizer não sem culpa, não sabe mais como ser inteiro sem medo de perder o outro. E é nesse ponto que o seu campo pede socorro. A restauração começa no pequeno, na decisão de ouvir o próprio corpo, na coragem de honrar o que sente, mesmo que o mundo não entenda, no compromisso diário com a sua verdade, ainda que silenciosa, porque quando você para de se trair, o outro para de te ferir. Quando você se honra, mesmo que só por dentro, o mundo começa a te reconhecer por fora. A autoridade energética não é construída com força, mas com integridade. E a integridade começa no detalhe, na escolha invisível, na coerência sutil entre o que você sente e o que você vibra. Uma técnica neuroenergética para expandir sua presença sem confronto. Há um tipo de força que não se impõe. Ela simplesmente se instala. Uma presença que ocupa o espaço sem invadir, que estabelece limites sem levantar barreiras. Essa força não vem da fala, mas da vibração. Não nasce da raiva, mas da coerência. E é exatamente essa presença que pode ser cultivada com uma técnica simples, mas profundamente transformadora. A postura interna ativa. A postura interna ativa não é uma posição do corpo, é uma decisão energética. Ela começa com a respiração. Uma respiração profunda, consciente, que desce até o ventre e abre espaço no peito. Ao respirar assim, você ativa o nervo vago, que é o principal condutor entre o cérebro e o coração. Isso muda a frequência do seu campo. Seu corpo sai do estado de alerta e entra em coerência. E quando o corpo entra em coerência, ele transmite segurança. Ele emana a verdade. Nesse estado, visualize o centro do seu peito se expandindo. Não como um escudo, mas como um sol. Uma expansão suave, calorosa, firme. Como se você ocupasse o seu lugar sem pedir licença, mas também sem precisar se defender. Essa visualização, combinada à respiração, cria um campo eletromagnético ao seu redor. Um campo que comunica: aqui há alguém presente, aqui há alguém inteiro. E o outro sente isso, sem que você diga uma palavra. A última camada dessa técnica é a verdade pessoal. Um pensamento, uma afirmação, que resuma quem você é. Não como rótulo, mas como essência. Algo como: eu sou digno de respeito. Ou, minha presença é suficiente. Essa verdade, sentida com o corpo, não apenas dita com a mente, âncora sua energia no agora. E esse agora é sua proteção. Essa verdade é sua blindagem. Observe os grandes líderes espirituais. Aqueles que não precisam elevar a voz. Que não fazem discursos inflamados. Mas que, ao entrarem em um ambiente, fazem com que tudo se silencie. Essa autoridade não foi treinada. Foi cultivada. É o resultado de um campo coerente. Um campo que não confronta, mas transforma. Que não reage, mas vibra. Que não se esconde, mas irradia. Essa é a sua possibilidade. Estar presente. Respirar com verdade. Expandir com gentileza. E sustentar-se por dentro como quem sabe: eu sou meu próprio templo. Não por arrogância, mas por profunda intimidade com o próprio valor. Porque a maioria falha ao tentar se blindar. Estão protegendo o ego, não o campo. É comum buscar proteção quando já se está ferido. Erguem-se barreiras. Criam-se respostas rápidas. Desenvolvem-se formas de dizer não que mais parecem ataques do que limites. Mas o que poucos percebem é que esse movimento, tão compreensível, muitas vezes nasce do lugar errado, do ego. E o ego, por mais que tente proteger, vibra medo, vibra carência, vibra necessidade de controle.
E onde há essa vibração, há brecha. Quando você se blinda a partir do ego, sua energia comunica uma mensagem dupla. Por fora, você diz que está forte, mas por dentro, vibra medo de ser ferido de novo. E o campo capta esse medo. Ele se torna a nota dominante da sua vibração. E o que é dominante, atrai. Por isso, tantas tentativas de impor respeito com raiva, com tensão, com pressa, falham. Porque partem da dor, não da presença. E a dor, não curada, se transforma em reação. Reação não é blindagem. É repetição do ciclo. A verdadeira proteção não é fechamento. É clareza. Não é dureza. É integridade vibracional. Quando você reconhece seu valor sem precisar confrontar ninguém. Quando você sustenta sua presença sem depender da validação do outro. Quando você se torna um espaço de silêncio firme, o campo se torna intransponível. Não por ser hostil, mas por ser inteiro. A blindagem verdadeira nasce do centro, não da superfície. Imagine um diamante. Ele não precisa se anunciar. Ele não precisa convencer ninguém de que é valioso. Ele apenas é. Ele não implora para não ser riscado. Ele não muda de forma para agradar. Ele não se endurece mais do que já é. Ele apenas sustenta sua própria natureza. E essa firmeza silenciosa é o que o torna intocável. É o que o torna respeitado. Não pela força, mas pela presença. Quando você começa a cuidar do seu campo como quem cuida de algo sagrado, não por medo, mas por amor próprio, tudo começa a se reorganizar. Você não precisa mais criar máscaras. Não precisa mais controlar o que o outro vai pensar. Você se torna inteiro. E essa inteireza vibra. Vibra confiança. Vibra verdade. Vibra paz. E a paz verdadeira não precisa se defender. Ela simplesmente se estabelece. E o mundo, ao redor dela, muda. O segredo esquecido para ser inatingível. Autenticidade radical com compaixão firme. Poucos percebem, mas não é a fragilidade que expõe, é a omissão da verdade. O outro nos fere, muitas vezes, não por maldade, mas porque intui onde ainda escondemos quem somos. Onde silenciamos nossa essência por medo de rejeição. Onde suavizamos demais para não incomodar. Onde cedemos demais para não perder. E cada uma dessas omissões cria um espaço aberto. Um vão energético por onde o desrespeito entra, não porque foi convidado, mas porque não foi claramente impedido. Ser inatingível não é sobre ser inabalável. É sobre ser verdadeiro. Radicalmente verdadeiro. Com ternura, com respeito, com compaixão, mas verdadeiro. Quando você se expressa com essa mistura rara de autenticidade e firmeza amorosa, você ocupa o seu lugar no mundo com inteireza. E inteireza não deixa brechas. O outro sente. Ele sente que ali há alguém que não está tentando agradar, está apenas sendo. E ser, plenamente, é a forma mais poderosa de se proteger. Autenticidade radical não é dureza. É presença. Não é arrogância. É consciência. É olhar nos olhos com doçura e dizer, sem agressividade, isso não me faz bem. É sustentar um silêncio firme quando tentam te atravessar com palavras vazias. É manter a calma quando tudo em volta parece pedir reação. É estar tão alinhado com sua verdade que nenhuma crítica te desloca, nenhum elogio te inflama, nenhum ataque te fere. A compaixão firme é o chão dessa postura. Porque ser autêntico sem empatia se torna rigidez. Mas ser compassivo sem autenticidade se torna apagamento. Quando os dois se encontram, quando sua verdade encontra seu coração, surge uma presença que comanda sem dominar, que guia sem gritar, que se impõe sem ferir. E é essa vibração que redefine os relacionamentos ao seu redor. No cotidiano, essa vibração se manifesta em frases simples, mas carregadas de presença. Hoje eu preciso de silêncio. Isso não ressoa comigo. Prefiro não seguir por esse caminho. Não são respostas defensivas, são afirmações de quem está inteiro. O corpo responde. O tom é sereno. O olhar é calmo. Mas a energia é firme. E o outro sente. Porque não há mais espaço para dúvidas, concessões ou disfarces. Esse é o segredo esquecido. A verdadeira força está na coragem de ser. Ser sem máscara. Ser com amor. Ser com consciência. E quando você é, inteiramente, o outro percebe.
e simplesmente não ousa ferir, porque há algo em você que diz, sem uma palavra, aqui a presença, aqui a verdade, aqui a alma. Quando você vira campo de coerência, o mundo se reorganiza. Há uma força silenciosa que transforma tudo ao redor sem tocar em nada. É a força de quem se alinha por dentro, de quem deixa de tentar convencer, agradar, se moldar e simplesmente passa a ser. Quando você se torna coerente, quando pensamento, emoção e presença vibram no mesmo compasso, não há mais esforço para ser respeitado. O respeito se torna uma consequência natural. Não há mais luta para ser ouvido. Sua vibração fala primeiro. E fala com clareza. Bruce Lipton nos lembra com precisão: o ambiente molda o comportamento. Mas você é o criador do ambiente. Isso significa que o mundo que te cerca não é fixo, não é imutável, não é aleatório. Ele responde. Responde ao campo que você emana. Responde à sua vibração predominante. Responde à maneira como você se trata em silêncio. E quando você muda a forma como se vê, como se sente, como se posiciona internamente, o ambiente externo também se reorganiza. Essa é uma mudança que não se força. Ela se permite. Neville Goddard expressa com precisão espiritual: você não atrai o que quer. Você atrai o que acredita ser. Por isso, não se trata de desejar respeito, amor, paz. Trata-se de vibrar o ser que já se sente respeitado, amado, em paz. Trata-se de encarnar essa versão de você que não pede permissão para existir. Ela apenas é. E porque é, ela atrai. O mundo responde à coerência. Porque a coerência é rara. A maioria vive em descompasso, pensando uma coisa, sentindo outra, fazendo outra ainda. Quando alguém surge com inteireza, com presença que não oscila, com energia que não se justifica, o campo ao redor se curva. Não por submissão, mas por reconhecimento. Porque todo ser vivo é sensível ao que é verdadeiro. E por isso, a sua missão talvez não seja se proteger, mas se sustentar. Não seja reagir, mas se alinhar. Não seja se endurecer, mas se integrar. Porque quando você vira campo de coerência, o mundo que antes te feria, te atravessava, te diminuía, já não encontra mais entrada. Ele se reorganiza e respeita. Não porque você exigiu, mas porque você se tornou o tipo de presença que não se ignora. Seja como uma árvore centenária. Ela não grita. Ela não ameaça. Ela não súplica por espaço. Ela apenas se sustenta. Presente. Enraizada. Firme. E por isso, ninguém ousa quebrá-la. Porque a sabedoria dela está no silêncio. E o poder dela está na raiz. O que está pedindo para criar raiz em você agora? O que em você já está maduro o suficiente para deixar de se explicar? E apenas vibrar? Sinta. Respire. Honre esse campo. Ele já começou a se reorganizar. Clique no like se algo no vídeo tocou em você. Inscreva-se agora. É de graça para você, mas significa tudo para este canal. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve nessa conversa. Seu apoio ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa e me diz que, juntos, estamos construindo algo real.